Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 110ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente, Sinta-se à vontade. Estamos estudando a Palavra de Deus, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e estamos falando aí, Paulo fala sobre oferta, Paulo fala sobre a abundância, e agora Paulo vai enfatizar a autoridade apostólica. Então, convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, último versículos que nós vimos na aula passada, 14 e 15, que enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, Paulo fala da retribuição dos judeus cristãos para os irmãos de Corinto, pois não tinham como ajudar, e os coríntios não necessitavam, mas eles oram em favor deles, momento de louvor, e a igreja vai ser fortalecida por causa disso. Agora, então, Paulo vai falar de autoridade apostólica. Paulo vai trabalhar alguns temas de forma mais severa agora, sobre desafios, críticas sobre a sua autoridade apostólica. Paulo está respondendo a carta que ele recebeu de Corinto, da igreja de Corinto. Então, alguns pensam que estes últimos capítulos seria uma quinta carta, escrita por Paulo aos Coríntios, que foi baseada a segunda carta aos Coríntios, então ela foi anexada, mas não fazia parte dela. Inicialmente, por causa dessa mudança de tom. Paulo vem falando de amor, Paulo vem falando da gratidão que ele tem pela igreja, e agora Paulo muda o assunto. Então, alguns acreditam, alguns teólogos, que essa seria uma quinta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, outros pensam que esses capítulos de 10 a 13 seria a carta severa que Paulo enviou, e mais à frente foi anexada a 2 Coríntios para poder explicar. E uma terceira possibilidade de ser a mesma carta, que depois de Paulo falar de alívio, conforto, confiança, ele passa novamente a tratar as falhas dos irmãos, falsos apóstolos, e tinham em mente que voltariam a assediar os coríntios. Então, não dá para sabermos, qual a opinião, e a correta são hipóteses, seja como for. Paulo enviou essas orientações à igreja de Corinto. Então, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 10, verso 1 e 2. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então, Paulo traz algo que se viu em Cristo, o que não o impedia de ser firme nas suas posições quando necessário. Uma das críticas feitas a Paulo é que, quando presente com os coríntios, ele era meio apagado. Ele mostrava não querer ser altivo, mas ele era muito humilde e convencer as pessoas através da pregação do evangelho de uma forma simples. Então, quando nas cartas, ele era muito ousado. Então, ele explica que, quando presente, trabalhava com tranquilidade de propósito. Ele não queria chamar atenção.
E no tempo todo, alguns se levantavam para criticar Paulo e diziam que não realizavam a obra de Deus corretamente. Indicava que não eram servos de Deus. Esse era o comentário que alguns ali, falsos cristãos, falsos mestres, faziam a respeito de Paulo. Verso 3 e 4, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, andando na carne é a vida comum, né? O dia a dia do cristão. Então, Paulo usa um termo militar, guerra, que não luta na carne, mas na nossa guerra não usamos armas de homens para nossa batalha, mas as que vêm de Deus e destroem fortalezas, anulando argumentos que parecem corretos, mas são enganosos e leva ao erro. Então, apesar dos críticos nos acharem comuns, a nossa luta não é como pessoas comuns, porque temos armas poderosas vindas de Deus e temos a missão de destruir fortalezas, aquelas oposições que fazem as pessoas não crerem no Evangelho e pensamentos humanos contrários a Deus. Versos 5 e 6, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, ele continua tratando das armas. Ele fala de altivez, tem a ver com orgulho do saber, sabedoria humana. Então, Paulo diz que a arma que ele portava era o evangelho e que destruía o inimigo e transformava a vida sob o senhorio de Cristo. Então, Paulo queria que os coríntios o vissem como apóstolo e como autoridade dada por Cristo e se submetessem à palavra de Deus, aos líderes, né, apóstolo Paulo. Então, eles estariam prontos a enxergar o erro dessas pessoas que estavam se levantando contra o trabalho deles e punir se elas não se arrependessem. Então, aquilo que Paulo pregava tinha como objetivo converter corações das pessoas à obediência a Cristo. E os que rejeitavam eram desobedientes e sofriam punições. Então, Paulo é bem rígido aqui falando com eles. Versos 7 e 8, observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pensa outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito dessa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não destruição vossa, não me envergonharei. Então, Paulo fala aqui de dois problemas. Primeiro, pessoas consideravam que Paulo não era servo de Cristo, achavam que a sua presença pessoal era fraca. E ele diz que, como não era servo de Deus, se ele é quem levou Cristo para aquela igreja. Então, não faz sentido, ele é até irônico, né, com a própria igreja. Paulo era humilde e não queria gloriar a si mesmo, mas se precisasse, ele assim o faria. 9 e 10, para que não pereça, ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, Paulo vai falar a segunda crítica, a questão das cartas serem fortes e a presença pessoal ser desprezível, era calúnia sobre ele.
Essa atitude de Paulo, a carta forte e a presença humilde era intencional de Paulo para haver um equilíbrio. 11:12, considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então, existia um líder neste levante contra Paulo. Talvez seja ele o disciplinado pela carta severa e reintegrado à igreja na outra pessoa que se levantou. Paulo diz que se precisar pessoalmente for mais rígido, será do que ele era nas cartas. Isso era uma escolha pessoal dele. Alguns na igreja têm essa atitude de se acharem melhor que ele. E agindo assim revelam burrice. O elogio em causa própria é um elogio vazio. Não somos assim. Fazemos o nosso trabalho e isso diz a nosso favor. Então, Paulo aqui se coloca, fala da sua autoridade apostólica. Se ele, quem levou o evangelho, como que ele não viveria de tal forma, né? Então, agora Paulo vai falar da esfera da ação missionária dele. Verso 13 e 14, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Então, Paulo diz que alguns estão se gloriando pelo trabalho dos outros, né? Pega o chapéu do outro, né? Resolve fazer festa. A manipulação da verdade em benefício próprio. Trabalham na direção de Deus. O surgimento da igreja de Corinto era uma prova clara que ele e os seus companheiros estavam na direção de Deus, levando a palavra que surtiu efeito, trouxe conversões e fez surgir a própria igreja em Corinto. Verso 15 e 16, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então, ele não quer colher glória de outros. Se os coríntios crescessem na fé, ao ponto de andarem sozinhos, Paulo poderia olhar para novos campos missionários. Ele queria ir para a Espanha, onde o evangelho ainda não havia sido pregado. Então, Paulo está instruindo a igreja para que eles possam, vamos falar assim, andar com as próprias pernas de uma maneira correta, para que ele possa olhar para outro lado, fazer outros caminhos, né? Levando a palavra de Deus. 17 e 18, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, a palavra de Jeremias 9, 23 e 24, as pessoas que o criticam estão erradas, porque buscam a glória para si mesmo e de outros para si mesmos. O principal trabalho é quando Deus é glorificado e ele vai honrar esta pessoa. Então, até aqui, Paulo falou dos encargos de Tito, as instruções de Paulo sobre a colheita, a semeadura e a colheita.
Paulo defende a sua autoridade apostólica e fala da esfera de ação missionária que ele tem. Agora, Paulo vai falar sobre os falsos apóstolos. Então, Paulo vai falar de seus acusadores, e ele se faz aqui irônico e sarcástico. Capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios, verso 1 e 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para a um só esposo, que é Cristo. Então, no versículo anterior, no 10, 18, 17 e 18, diz que não é aprovado a quem si mesmo se louva. Então, Paulo não aceitava o louvor a si mesmo. Então, ele dizia que era loucura. No verso 12, ele chama de insensato quem faz isso. Agora, ele pede um pouco de paciência para se defender de seus críticos. Que loucura é essa que Paulo está falando? Ele vai usar esse recurso de louvar a si mesmo, pois a situação está pedindo. Então, o cuidado de Paulo pelos coríntios vem do próprio Deus. Utilizar a figura de um casamento, de um noivado prometido, compromisso formalizado, mas ainda não viviam juntos. E a segunda fase era o dia do casamento. A noiva era entregue ao noivo, se transformando em marido e mulher. Então, Paulo está preparando a igreja para entregá-la a Jesus Cristo. Então, a preocupação de Paulo era a igreja infiel, o que não era aceitável ao Senhor. Verso 3 e 4, mas receio que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, nos 2 primeiros versículos, Paulo apresenta desejos, Ele fala agora de receios também. Uma das mais poderosas armas do diabo é corromper a mente das pessoas. Então, ensinos incorretos, trazer pensamentos errados para as pessoas. Então, os apóstolos no Novo Testamento, eles combatem muito isso. Lá em Romanos 12, 1, 2, o diabo tenta destruir a transformação do cristão. Ele confundiu, ele torce o que Deus disse. Então, esse era o receio de Paulo para com os coríntios. Então, quando a pureza é quebrada, é como se fosse a traição de um casamento. Outro Jesus, os falsos mestres torciam a verdade sobre Cristo. Grupos se espalhavam e diziam que Jesus não tinha vindo em carne. Então, eles eram docetistas, não morreu na cruz, encenou uma morte, outro Jesus. Então, tudo contrário ao que tinham aprendido pelo apóstolo Paulo. Então, os coríntios estão tolerando esses falsos ensinos, Então, o que era falso, eles estavam pregando e os coríntios estavam tolerando na igreja. 5 e 6, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto.
Então percebemos que esses adversários que se levantaram contra Paulo chamavam a si mesmos de apóstolos, que é ter um contato com Cristo ou pessoalmente ou como o apóstolo Paulo, que teve o seu chamado por ele. Aqui Paulo se coloca como alguém que não é inferior. E os críticos utilizavam de vários argumentos para falar que Paulo era fraco, não poderia ser apóstolo, e faz uma defesa pessoal aqui. Então, os seus oponentes eram melhores na retórica, o falar era inferior do que o conhecimento, e de toda maneira, presencial ou por carta, Paulo tem tentado ensinar aos coríntios sobre Deus, com conhecimento verdadeiro e não com arte de comunicação, né? Não com teatro como eles faziam, mas trazendo a verdadeira palavra de Deus. Agora, o despreendimento do apóstolo. Paulo não estava ligado a nada que pudesse atrapalhar a evolução do seu trabalho como pregador. Então, se Paulo não se defende, né? Por que eles consideram Paulo desqualificado para pregar o evangelho? Os falsos apóstolos destruiriam a igreja. Então, versos 7 e 8, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? Então, Paulo optou em não receber salário desta igreja, para evitar a ocasião de que esses falsos críticos tivessem algo para falar sobre ele. Eu peco por ter uma vida humilde para vocês receberem a bênção de Deus? Paulo já disse que o trabalhador é digno de seu salário. E não havia problema do obreiro ser sustentado pela igreja, mas ele abriu mão desse direito. Em Atos 18, 1, 4, é a descrição de que Paulo trabalhou sim, fazendo tendas com a ajuda de Priscila e Áquila. Então ele gerava renda para ele e recebia ajuda financeira de outras igrejas para trabalhar em Corinto. Então ele fala, cometi algum pecado agindo assim? Verso 9 e 10, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então, Paulo passou dificuldade, sim. O sustento de seu trabalho não supria suas necessidades. Então, as igrejas da Macedônia eram pobres e ele preferia ter uma vida mais humilde ainda do que receber a ajuda dos coríntios. Não por orgulho, mas porque sabia que traria problemas para ele ali na frente. Então, demonstra que continuaria a trabalhar assim para com os coríntios. 10 e 11, a verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Então, Paulo mostra que sua atitude era na direção de Cristo. A região de Acaia era onde ficava Corinto. Então, essa glória é o sustento dele. Não quer perder a sua independência financeira. Seus acusadores, então, vão tentar minar de outra forma, dizendo que Paulo não os ama e são indignos de sustentar o ministério dele. O povinho, não? Impressionante. Verso 12 e 13, mas o que faço e farei é para cortar ocasiões àqueles que me buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.
para destruir qualquer confusão sobre sustento financeiro que eram utilizado por alguns, Paulo não queria agir da mesma forma. Então, os falsos, querendo se parecer com Paulo, quererem que Paulo aceite ajuda financeira para se igualar a eles, né? Eles aceitavam. E terão maior facilidade de criticá-lo e derrubá-lo. Paulo deixa claro essa diferença. E Paulo declara quem eles são. Se os coríntios não tinham essa visão clara, agora eles têm sobre os que se levantam contra Paulo. Eles são fraudulentos, farsantes, não foram chamados por Cristo e é de si para si mesmo eles se transformaram em apóstolo. Então, Paulo aqui deixa bem claro a atitude desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, né, dentro da igreja de Corinto. Verso 14 e 15, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles seja conforme as suas obras. Então, Paulo vai compará-los a Satanás, que até ele também é especialista em parecer o que ele não é para enganar as pessoas, e esses falsos também o fariam. São ministros do diabo. Haverá julgamento para a falsidade e serão condenados, porque suas obras são más. Amém? Vamos parar por aqui. Semana que vem vamos falar sobre o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Espero que você esteja gostando, né? Tenha aí um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, compartilhar. Eu gostaria muito que você comentasse para que soubéssemos se você está gostando ou não das nossas aulas, mesmo sendo online. Tá bom? Então, excelente domingo com seus familiares, na presença de Jesus, e um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula, se assim Deus o permitir.